Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Com muitas notícias, algumas de última hora que a gente separou aqui pra vocês. Teve vice-presidente do Flamengo se posicionando sobre a grande polêmica do dia, né, Túlio? Que foi o Ederson, que pegou ali, 50 bananas de dinamite, explodiu tudo, detonou tudo. Ele jogou no ventilador, ou se manifestando contra o DM do Flamengo, por conta do caso do Denner, né, que infelizmente teve que anunciar a sua aposentadoria. O Denner Machado, que era zagueiro da base da Flamengo, e infelizmente ele acabou reclamando do departamento médico do Flamengo e o Éder se colocou em defesa do Denner, uma grande treta. Agora o Dunche também aparece. Olha aí o post, Túlio. Faz um resumão aí dessa pauta do dia pra gente. Então, o Denner, acho que todo mundo sabe, né? Foi até parabenizar até aqui o Vene Casagrande, acho que assim, um puta furo, né? Que o Denner teve problemas, né? Por causa de cirurgias, segundo ele, mal feitas na época do Flamengo. Foram duas, resumindo, teve uma cirurgia, permaneceu o problema, fez uma segunda cirurgia, ele era um atleta do Figueirense. Em 2018, por fim, ele foi fazer uma última cirurgia que seria para corrigir todos esses erros, mas aí era um problema de ligação no menisco e tal, que deu fibrose, deu uma série de problemas. O garoto teve aí com 23 anos, se eu não me engano, 23 anos, encerrar a carreira, campeão da Copinha, né? E aí, lógico, o Vene fez essa matéria depois que ele fez o anúncio, né? E aí vários jogadores foram, inclusive teve outros jogadores da base também alegando, né, descaso do DM. O Denner não fala diretamente, mas né, ele diz que no Flamengo diziam que ele não tinha nada, que ele sentia dores, isso não era... não é nada, pode jogar e tal, e ele foi forçando, no caso, aquela lesão... como é que eu vou dizer, como é que eu vou colocar aqui, a cirurgia mal feita, né, o pós-cirúrgico e tal, isso deu problemas, e aí várias pessoas foram lá, né, prestar solidariedade, alguns jogadores até da base também falaram que passaram por algo parecido, e teve hoje o Ederson, né, o Ederson que fez um textão lá, não só em solidariedade ao Denner, mas dizendo que ele passou pelas mesmas coisas, faz acusações sérias, que ele diz que o departamento médico, não que o do Denner não seja, tá? Mas eu vejo como situações completamente diferentes. E aí eu falo mais para frente. Mas ele foi lá e disse que o departamento médico foi negligente, que ele sentia dores todos os dias na recuperação dele. Vai lembrar que ele ficou, né, boa parte da sua passagem no Flamengo no departamento médico após aquela entrada criminosa, né, do Fagner em cima dele. E ele diz também que o câncer dele, né, veio por causa dessas dores, por causa dessa situação, e faz uma série de acusações que a gente chega aí à declaração do Dunche. Se você quiser, eu queria fazer minha análise aqui sobre essa situação, se eu puder iniciar aqui esse trabalho. Manda ver, olha só, vamos às aspas aí no tweet do Dunche de Abranches, né, que é vice-jurídico do Flamengo. Ele falou: cirurgias são atividades de risco inerente. Na justiça, um dos processos mais difíceis são os de erro médico, pela possibilidade natural de uma operação não atingir 100% de sucesso. Temos que valorizar nossos médicos, que, até prova em contrário, são heróis desse Brasil. Aí ele segue, faz uma thread imensa. Ô, Túlio, o que você achou do posicionamento aí do Rodrigo Dunche? Vamos lá, eu achei o posicionamento muito ruim, vou explicar por quê. Primeiro que, assim, o que você julga como erro médico? Você pode ir lá, um médico, fazer uma plástica, reconstruir um seio, fazer alguma intervenção cirúrgica, plástica, né? Estética, e errar, né? Muitas vezes não é um simples, puro erro médico, né? Então, assim, é muito genérico ele vir aqui. E aí, uma outra coisa que eu acho assim é o quê? O posicionamento do clube é esse? Ou é um posicionamento pessoal dele? Né? Então, assim... E aí depois ele coloca que eles têm dados... aí ele fala... Ele mistura, na verdade, os profissionais do departamento médico do Flamengo com os profissionais que estão ali de frente do Covid. Eles têm dado exemplos diários de sacrifício, devoção e merecem respeito. São coisas completamente diferentes. Não pode misturar. Ele quer passar um pano ali... respeitar, acho que tem que respeitar os profissionais, sim,
O Denner, no caso, ele não está denunciando, não entrou com processo, teria que provar o que ele está falando, né? Mas até que se prove o contrário, os profissionais lá são inocentes. Ex-atletas não são qualificados para julgar condutas médicas, mas ele, como advogado, ele tem, entendeu? Então, assim, aí ele fala que entende algumas, né, algumas frustrações e tal, mas culpar pessoas não é a melhor forma de aceitar as fatalidades da vida. Quem é o Rodrigo Dutti para dizer que o que aconteceu com o Denner foi uma fatalidade? Então, assim, ele se contradiz muito no seu comentário. E minha solidariedade ao Denner, né, eu acredito no que ele relatou, tá? Agora, sobre o Ederson, o que me estranha é o seguinte. Primeiro, eu fui lá no Instagram dele, fui olhar, falei, pô, se o cara ele sentia dores, ele falou, sentia dores todos os dias, que segundo ele, isso chegou a lhe causar um câncer no testículo. Olha isso. Pô, eu falei, caramba, o cara, meu irmão, devia viver uma vida de sofrimento danado. Fui olhar as redes sociais do Ederson. Falei, pô, vou olhar lá, né? O período dele de recuperação e tal. O cara sentia muitas dores. E para minha surpresa, né? Cara, é que ele só tem elogios, ó. 1º de julho de 2018, que foi até quando ele encerrou a carreira, que segundo foi por tudo isso. Pela negligência médica que o Flamengo teve, né? Depois veio o câncer, ele fala, primeiramente, gostaria de agradecer ao Flamengo. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Flamengo, à diretoria e a todos os funcionários do clube por todo o respeito e apoio, né? Aí, vamos lá, 21 de maio de 2018. Meu aniversário. Hã? Meu aniversário. Parênteses. Aí, ó, aniversário do Rafa em 2018. Alegria e comprometimento sempre. Caraca, o Ederson não perdoou nem o Rafa. Obrigado, produção. Sempre gentil e doce. Gratidão a Deus por estar bem, com saúde e pronto para o que der e vier. Isso é uma pessoa que sentia dores todos os dias. 6 de abril de 2018, né? Ótimo treino hoje pela manhã, né? 1º de março de 2018, muito feliz pela boa movimentação e pelos 2 gols na vitória do jogo treino de hoje, o que me dá ainda mais força e confiança. Mostra que estou no caminho certo. Que sentia dor todo dia. Isso é o cara que sentia dor todo dia, cada vez mais perto do retorno. Aí ele fez um teste de esforço máximo, né? Isso no dia 7 de fevereiro de 2018. Estamos quase lá. Hoje realizei um teste importante para esse recomeço. Graças a Deus está tudo bem. Obrigado, família, companheiros, amigos, por estar sempre ao meu lado. Obrigado, Flamengo, pelo apoio, né? E aí, ele tem post dele, 13 de janeiro de 2018, enfim, de volta ao trabalho, de volta ao Flamengo, justamente de volta ao meu aniversário. Aí ele agradece. Então, assim, aí, cara, aí vem, esse aqui é a cereja do bolo, né? Ele tá dizendo que é negligência. Mano, negligência médica é crime. Se você chegar no Copadó, o hospital privado, pode ser o hospital mais caro do mundo. Eles têm que te atender. Você vai ver como é que vai pagar. Eles não podem negar. Até se você passar na rua e você vê um acidente, uma pessoa passando mal, você tem que ajudar essa pessoa, que isso é negligência, isso é crime também, né? Aí, no dia 8 de dezembro de 2017, tem uma foto dele no Instagram que tá ele, o Tanuri, outros médicos, que ele fala, muita gratidão. Agradeço primeiramente a Deus por colocar as pessoas certas no momento certo em minha vida. Né? Obrigado ao Dr. Tanuri, Franz Campos e sua equipe, Rafael Coelho e Daniel, não sei o quê, por todo o cuidado, todo o carinho. Então, assim, como é que uma pessoa que sentia dores todo dia, que acusa o clube hoje de negligenciar, tá dizendo, colocava isso aqui lá? Aí ele até falou, ele deu entrevista agora à noite, na Rádio Globo, ele fala que o Flamengo nunca proibiu ele de falar, então, ou seja, ele poderia ter se manifestado. E vale mais, é muito diferente um posicionamento, por exemplo, do Ederson, um jogador consagrado, a um médico ou para o público, do que o Denner. É muito mais fácil eu acreditar no Denner, que falaram para ele, cara, isso aí é da sua cabeça, é psicológico, pô, vambora. E o Denner, tudo bem, o cara não tem experiência na carreira, nunca tinha né, acontecido com ele uma lesão parecida, né, antes, né? Então, assim, moleque, vai lá. Agora o Ederson, meter esse papinho agora... E mais sério, dizer que o câncer foi por causa disso, ele até diz nessa entrevista na Rádio Globo, de que a questão do câncer é percepção dele. É percepção dele. Mas, terminando aqui a minha análise, é que a gente comentou sobre ele, que ele entrou no Flamengo, contra o Flamengo na Justiça, e ele alegando que ele tinha mais a receber pelo contrato que ele tinha. E ele diz ainda, nessa mesma entrevista, o seguinte, que ou seja, ele não tem esse aumento que ele julga lá no contrato, que ele julga ter, em contrato. Ele disse que foi um pedido que ele fez ao Rodrigo Caetano,
que ele viu o Rodrigo Caetano ligar na frente dele e falar para poder colocar. Então, alguém não colocou isso em contrato, né? Então, Ederson, chora, né? É lamentável que um jogador como ele tem que se aproveitar, né, de um drama que vive o Denner, tendo que encerrar a carreira precocemente para poder fazer esse tipo de acusação. E a gente vê que ao longo da história, mesmo ele nunca tendo sido impedido de falar, ele só coloca aqui maravilhas, né? Por isso que, mais uma vez, eu digo a vocês, ó, Instagrammente, né? Ou então, considerando de que ele estava mentindo, né? Então, ou seja, ele foi mentiroso ali, agora eu já fico em dúvida se ele está realmente falando a verdade. Se o departamento médico do Flamengo, naquela época, foi negligente com ele a ponto dele sentir dores todos os dias e adquirir um câncer. Não sei, eu não sou médico, não tenho experiência para falar, mas as pessoas têm predisposição para o câncer, como é que é? Não sei. Então, assim, ele adquiriu um câncer por sentir dor todos os dias, mas esses todos os dias deles eram uma maravilha, como mostram suas redes sociais. Lamentável. O Flamengo deveria processar, no caso o Ederson, já que ele está acusando o departamento médico do clube de negligência, né? E parabenizar, Túlio, o trabalho... Lembrando que o Denner diz que tem tudo comprovado, o Vene colocou isso na matéria, tudo documentado sobre o que ele relatou depois. Túlio, o Denner, rapidinho, quando o Denner fez o posicionamento dele no Twitter, ele fez uma thread, né, explicando o que tinha acontecido. Ele falou que ele estava falando que ele tinha como provar as negligências, principalmente na primeira cirurgia, né? Porque foram as duas primeiras cirurgias quando ele estava no Flamengo e a terceira ele já tinha voltado para o Figueirense, que foi quando tentaram corrigir tudo. Isso. Então, o Denner, por mais que ele tenha dito que ele tem como provar, em momento nenhum ele foi oportunista. Eu acho que essa é a grande diferença, né? O Ederson está sendo oportunista, eu acho que desleal, a ponto de você falar que um câncer é resultado disso, de um estresse diário, porque ele coloca que ele passava por um estresse diário e que isso e por isso ele desenvolveu um câncer no testículo. Vale lembrar que ele estava perto de final de contrato e que o Flamengo deu todo o apoio necessário para o Ederson, né? Então, atribuir o câncer a isso, eu acho, no mínimo, muito desleal. É claro que vou deixar a Bia falar também, que esse é um assunto muito polêmico, mas assim, o Denner, quando ele se manifestou, ele falou, mas em momento nenhum ele foi, jogou pra galera, ou ele foi desleal, ou ele foi ingrato, ou ele tentou se aproveitar disso, como o Ederson tá fazendo. Né, por isso que eu até falei que são dois casos diferentes, que o Denner foi um furo, no caso, né, no caso de reportagem do Vene, que aí, lógico, que foi lá ouvir o garoto, que fez o relato, e ele fala que tem tudo documentado, toda essa questão, e eu não sei se ele pretende entrar isso na justiça ou se ele falou isso somente para corroborar a declaração dele. E o Ederson tá vindo, né? O Ederson parou de jogar em 2018. 2 anos depois, né? 3 anos, quer dizer, falar isso, né? E ele demorou 2 anos para poder colocar o Flamengo na justiça, uma coisa que ele poderia ter feito logo que ele encerrou a carreira, que o irmão dele saiu cuspindo maribondo, inclusive. O Flamengo renovou com o Ederson depois dele ter tido o campo. O Flamengo poderia não renovar. E tanto que ele está agradecendo aqui, ele fala gratidão. E eu sou de uma pessoa que é o seguinte, quando tem gratidão é igual tu ter que acreditar. Gratidão não prescreve, né? Então, assim, como é que ele tinha gratidão por todo o departamento médico do Flamengo, que é diferente da base, por mais que você tenha ali o Tanuri como chefe, os profissionais são diferentes, né? Por exemplo, os profissionais que cuidaram do Denner e tal, que estavam no dia a dia do departamento com o Denner, são completamente diferentes dos profissionais que lidavam com o Ederson naquela época, né? Os profissionais, por exemplo, saíram agora, em 2020, naquelas mudanças que teve, né? Então, assim, são duas situações diferentes e o Ederson, como a Paula falou, está sendo totalmente oportunista, não tenho dúvida disso. É isso, Ana? Assino embaixo, né? Eu acho que, assim, primeiro, começando falando que eu concordo muito que são duas situações completamente distintas, até a forma de se posicionar e de falar sobre a pausa na carreira é distinta entre o Denner e o Ederson. E, assim, falando, acho que já foi tudo muito bem falado, mas falando meio que por alto, só análisezinhas frias, assim. Como que você vive um ambiente tão estressante a ponto de desenvolver um câncer, como bem disse o Túlio, eu não sou médica, não sei se isso é possível ou não, então não vou falar nessa parte, não me cabe, mas se você vive num ambiente tão estressante a esse ponto, como que você aceita uma renovação? Como que você se mantém ali dentro, sabe?
Com o quê? Assim, você não tem respeito à sua sanidade mental, à sua saúde mental, porque você está desenvolvendo um câncer pelo excesso de estresse que você vive ali. Se você vive com dores exageradas todo o tempo, por que você ficou ali? Por que você permaneceu esse tempo todo, entendeu? No clube? Porque o clube, assim, a torcida teve muita paciência com o Ederson, até porque o Ederson veio como um grande nome em uma época que o Flamengo não tinha grandes jogadores, então, quando você fazia uma contrataçãozinha de destaque, a torcida gerava uma grande expectativa. Ele veio com essa expectativa, era tão grande, que o Ederson se lesionava uma atrás da outra, e a torcida continuava tendo paciência, continuava abraçando, continuava falando assim, não, olha, vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver como é que ele volta, vamos esperar. E aí, outra coisa que eu acho muito curiosa, além dos posts bem trazidos aqui pelo Túlio, é porque é um jogador que já veio para o Flamengo com um histórico muito grande de lesão. Então, assim, desculpa, mas o seu histórico vai meio contra você. Pode até ser que você não tenha recebido toda a atenção, pode até ser que você tenha realmente treinado com dias com dores e que nem todo mundo te olhou, nem todo mundo olhou pela sua saúde mental ali naquele momento. Pode até ser que tenha acontecido numa proporção bem menor do que o que foi mostrado e o que foi postado ali na publicação do Denner. Mas eu tenho aqui, por exemplo, no época 9-10, ele teve uma lesão no tornozelo que tirou ele 36 dias. 10-11, ele ficou 217 dias. 11-12 tem uma de 82 dias. Aí na temporada 12-13, ele se lesiona 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, sendo que ele ficou 66 dias sem jogar. 13-14, ele se lesiona de novo. 13-14, ele ficou 251 dias sem jogar. 14-15, ele ficou 50. No mesmo 14-15, ele fica mais 65 dias sem jogar. Então, assim, existe uma vida inteira antes do Flamengo que vai contra tudo que você mesmo está postando. Vai contra, o seu histórico não vai ao seu favor. Então, você não pode acusar que foi só por causa disso que você encerrou sua carreira. Não, porque você já veio para o Flamengo com um histórico muito grande. A torcida já te recebeu sabendo do seu histórico, mas existia todo o nome, era um bom jogador, abraçou-se essa ideia, e ele teve um histórico de lesões no Flamengo, assim, das médias, das pequenas, das médias, das grandes. Quando ele anunciou, eu lembro muito bem que no dia da live do Ederson, para falar do câncer, eu até achei que ele fosse anunciar aposentadoria, porque ele já estava fora um tempo. Eu falei, cara, o Flamengo está vindo com uma bomba, ele vai se aposentar. Não, era para anunciar do câncer. O Flamengo, naquele momento, deu todo o suporte, ele aceitou o suporte do Flamengo. Cara, se foi culpa disso, se o clube te desenvolveu isso, você está aceitando o suporte para quê? Por quê? Isso vai te ajudar em quê? Você precisa desse suporte? Acho que não. Você pode buscar por fora, você tem condições de buscar por fora, você pode sair disso quando você bem entender, porque a torcida ali já tinha entendido que a gente não ia ter mais o Ederson. A torcida já não contava mais com o Ederson, porque já era final de contrato, ele já era um jogador mais velho, ele já tinha um histórico de lesão, então a torcida já não contava. O Flamengo já não contava com o Ederson. O Flamengo manteve o Ederson ali para dar todo o suporte, a torcida abraçou ele do início ao fim, então todo jogo que ele entrava a gente torcia para dar alguma coisa, dar alguma liga, nunca deu, então não tinha por que ele se manter ali. Então, se você está tão nervoso, se foi esse problema, por que você ficou ali? Não tinha porquê. Isso aí já é uma contradição muito grande, sem analisar nada muito por dentro. Então, são coisas que me deixam, que me fazem acreditar, como a Paula bem disse, o Túlio concordou, que você está fazendo oportunismo, porque o Denner, quando ele se posiciona, é justamente lamentando, ele conta o que aconteceu, é uma narrativa do que aconteceu, por que ele chegou a esse ponto, por que ele está tendo que encerrar a carreira tão jovem. O Ederson não, quando ele já vem para atacar, para falar, olha, eu passei por isso, como se também ele tivesse propriedade para falar o que o Denner realmente passou. Ele não sabe realmente o que o Denner passou. Então, ele chega ali como se ele tivesse uma propriedade. Ah, eu sei o que você passou, porque eu passei também. Não, você não sabe, porque você não passou da mesma forma e nem com 23 anos de idade. Tá? Então, até a idade era diferente, o seu físico era diferente, o seu histórico é diferente. Então, são coisas que me fazem acreditar que é um oportunismo meio barato. Eu não sei por quê, porque, né, Ederson e tal, o que você quer ganhar através disso? Mas eu acho que também quando você acusa, você tem que ter prova. Então, agora que acusou, prove tudo isso que está acusado, porque você já acusou. Agora tem consequências de uma acusação, né?